Milionário é abandonado por sua esposa no hospital. Todos pensaram que ele iria morrer. Até que um milionário é deixado sozinho em um quarto frio de hospital, logo após uma cirurgia que quase o tirou de circulação. A mulher com quem viveu por anos simplesmente vira as costas, levando as malas e parte da fortuna que juntos construíram. Todos acreditam que ele não resistiria à solidão, mas o destino tinha outros planos. No meio da dor e do silêncio, surge uma enfermeira simples, de coração imenso, que começa a visitá-lo todos os dias, mesmo fora de seu turno. E o que começa como compaixão se transforma em algo que nenhum deles esperava, um sentimento capaz de curar feridas que nem os remédios mais caros do mundo seriam capazes de tratar. A história que você vai acompanhar mostra como a vida pode mudar completamente quando o amor aparece nos momentos mais improváveis. Um homem poderoso, acostumado a mandar em todos, precisará aprender a depender de alguém. E uma mulher humilde, acostumada a cuidar de desconhecidos, descobrirá que é possível ser amada por um coração que antes parecia inacessível. Antes de começar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história completa. Cada episódio vai te emocionar, te fazer refletir sobre o verdadeiro valor da vida e provar que o amor pode nascer até nos lugares mais improváveis. O som dos monitores cardíacos era o único sinal de vida dentro daquele quarto branco e silencioso. O homem deitado na cama, com tubos, fios e curativos espalhados pelo corpo, mal conseguia abrir os olhos. Ainda atordoado pelos efeitos da anestesia, viu apenas uma silhueta feminina à sua frente. Pensou, por um instante, que era sua esposa, que ela havia esperado por ele após a cirurgia, como prometera. Tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes mesmo de nascer quando percebeu que a mulher à beira da cama não vestia roupas de luxo nem perfume caro. Era uma enfermeira, com o rosto coberto por uma máscara e um olhar sereno que contrastava com o frio do ambiente. A lembrança do último olhar da esposa voltava como uma lâmina. Ela estava ali, poucas horas antes, segurando sua mão com fingida ternura, prometendo que ficaria até o fim. Mas o fim, para ela, havia chegado mais rápido do que para ele. Bastou um telefonema, uma notícia sobre a recuperação lenta e um rumor de que talvez ele não voltasse a andar, para que ela deixasse o hospital com pressa e uma mala nas mãos. O homem rico, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, ficou sozinho. Os dias que se seguiram foram um misto de dor física e humilhação. Ele, acostumado a dar ordens, agora dependia de estranhos para virar-se na cama, alimentar-se e até mesmo tomar banho. Sua arrogância natural fazia resistir à ajuda. Respondia de forma fria, evitava olhares, recusava visitas. E, mesmo assim, havia uma pessoa que insistia em aparecer todas as manhãs, sempre com o mesmo sorriso calmo. A enfermeira, de voz baixa e paciência incomum, tratava dele com uma gentileza que o desconcertava. Ajustava os travesseiros, limpava as feridas, trocava os lençóis, e quando percebia que ele fingia dormir, apenas deixava um copo de água ao lado da cama e saía em silêncio. Ele começou a perceber pequenos detalhes, o jeito como ela cantava baixinho ao organizar os instrumentos, a forma cuidadosa como dobrava o lençol, o perfume simples de lavanda que permanecia no ar depois que ela saía. Na terceira semana de internação, ele tentou levantar-se sozinho. A força não respondeu, e o corpo caiu como um peso morto no chão. A dor o fez gritar, mas o que mais o feriu foi o olhar de piedade dos outros. Antes que alguém chegasse, a enfermeira apareceu e o ajudou a sentar-se. Nenhuma palavra foi dita. Ela apenas limpou o suor de seu rosto, colocou uma toalha sob seus ombros e esperou que ele respirasse fundo. Naquele instante, o milionário sentiu algo que não sentia há muito tempo: vergonha. Com o passar dos dias, o hospital foi se tornando seu novo mundo. Lá fora, os negócios estavam sendo cuidados por advogados e diretores, mas dentro daquele quarto, ele era apenas um homem tentando sobreviver. À medida que a rotina se estabelecia, pequenas mudanças começaram a ocorrer. Ele, que antes não suportava o cheiro do café do hospital, passou a esperá-lo toda manhã. Era a enfermeira quem o trazia, em uma caneca simples, junto com uma frase curta de incentivo. Certa tarde, ao olhar pela janela, viu a chuva caindo sobre a Avenida Paulista. As gotas se misturavam com o vapor do ar-condicionado e criavam uma névoa suave. Foi então que percebeu a presença dela novamente. Desta vez, ela trazia um rádio portátil e deixou tocar uma música antiga, dessas que costumam embalar lembranças de infância. Ele perguntou por que fazia isso. Ela respondeu que a música ajudava o corpo a lembrar que está vivo. Ele riu,
Um riso tímido, quase esquecido. Os médicos notaram sua melhora. O coração, antes instável, começava a reagir bem ao tratamento. Mas junto com a recuperação física vinha um cansaço emocional que o impedia de dormir. Ele pensava na esposa, nas mentiras, na solidão. E, em silêncio, se perguntava por que aquela mulher, simples e sem laços com ele, continuava ali, mesmo quando seu turno já havia terminado. Alguns dias depois, ele descobriu, por acaso, que ela vinha de muito longe. Pegava 2 ônibus e um metrô para chegar ao hospital. Trabalhava em turnos dobrados, mas nunca reclamava. E mesmo assim, arranjava tempo para passar alguns minutos a mais com ele. Quando perguntou por quê, ela apenas respondeu que sabia como era se sentir esquecido. Aquela frase o atingiu mais forte do que qualquer remédio. Ele, que sempre teve tudo, agora se via pequeno diante de alguém que nada possuía, mas transbordava humanidade. Começou, então, a observá-la com outros olhos. Reparava nas olheiras, nas mãos calejadas, na postura cansada ao fim do plantão. E, de alguma forma, isso despertava nele um sentimento de gratidão que não sabia como expressar. As semanas seguintes trouxeram as primeiras boas notícias. O médico anunciou que ele poderia começar a andar com auxílio. A enfermeira foi quem o acompanhou na primeira tentativa. Cada passo era uma luta entre o orgulho e o medo de cair. Ele segurava firme na barra de apoio, sentindo o coração disparar. Quando conseguiu dar 3 passos seguidos, ela sorriu como se fosse uma vitória própria. E talvez fosse. O tempo fora do quarto passou a ser o melhor momento do dia. O corredor do hospital, com suas paredes brancas e cheiro de álcool, tornou-se o palco de pequenas conquistas. Ela o incentivava, ele reclamava, mas sempre acabava tentando de novo. A paciência dela parecia infinita. Aos poucos, os olhares começaram a se prolongar, as conversas se tornaram mais pessoais. Falavam sobre infância, sonhos, medos e até sobre o tempo. Aquele mesmo tempo que agora corria devagar, permitindo que algo nascesse ali, sem pressa. Mas o hospital é um lugar de segredos e observações. Alguns funcionários começaram a comentar a proximidade entre paciente e enfermeira. Ela tentou manter distância, mas ele não deixava. Certa manhã, apareceu com um presente simples, uma pequena flor em um copo plástico. Disse que era um agradecimento. Ela ficou sem palavras, mas aceitou. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo que ele havia deixado começava a ruir. Seu advogado trouxe notícias. Sua esposa havia iniciado um processo para assumir parte das empresas, alegando incapacidade dele. A traição agora era oficial. Pela primeira vez, o milionário não reagiu com raiva. Apenas pediu um tempo para pensar. Naquela noite, o hospital parecia mais silencioso que o normal. Ele ficou acordado observando as luzes da cidade pela janela. O barulho distante dos carros se misturava ao som constante dos aparelhos. Sentia um vazio profundo, mas também uma paz estranha. Quando a enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais, ele perguntou se ela acreditava em recomeços. Ela respondeu que sim, mas que recomeçar dói. Ele fechou os olhos e murmurou que talvez estivesse pronto para sentir essa dor. Nos dias seguintes, o tratamento intensivo foi substituído por sessões de fisioterapia. A melhora era evidente. Os médicos estavam satisfeitos, mas o que ninguém percebia é que sua recuperação tinha menos a ver com remédios e mais com a presença constante daquela mulher. Uma manhã ensolarada marcou o primeiro café que ele tomou fora do quarto. O cheiro da padaria do hospital se misturava ao perfume suave de lavanda dela. Ele olhou em volta, viu pessoas sorrindo, conversando, e se deu conta de que há muito tempo não se sentia parte de nada. Quando ela se sentou à sua frente, ainda de uniforme, ele perguntou o nome dela. Ela respondeu e sorriu. Pela primeira vez, ele também sorriu sem esforço. O homem que havia entrado naquele hospital carregando orgulho e solidão começava, lentamente, a reencontrar algo que havia perdido há anos: a própria humanidade. A cidade lá fora continuava a mesma, barulhenta, apressada, indiferente, mas dentro daquele hospital, entre fios, flores simples e um café morno, nascia algo que nem o dinheiro podia comprar. O sol da manhã atravessava as persianas do quarto e projetava faixas de luz sobre o chão branco. O milionário, agora mais forte, conseguia sentar-se sozinho na cama e observava o movimento do hospital com olhos atentos. Havia algo diferente dentro dele. Já não sentia a mesma pressa,
o mesmo impulso de controlar tudo e todos. Começava a entender que a vida, assim como sua recuperação, precisava de tempo. A enfermeira chegou pontualmente, como sempre fazia, com um sorriso discreto e uma bandeja de café. O aroma do pão quente e do café recém-passado se espalhou pelo quarto. Ele agradeceu em voz baixa, quase sem perceber que, pela primeira vez, o fazia de forma natural. A rotina parecia tranquila, mas por trás dela havia emoções que cresciam silenciosas. Ele pensava nela com frequência, mesmo quando ela não estava presente. E isso o confundia. Não sabia se era gratidão, admiração ou algo mais profundo. Passava boa parte do tempo lembrando de cada gesto dela, de cada palavra. Até o simples toque de suas mãos ao trocar o curativo lhe parecia significativo demais. Certa manhã, o médico responsável por seu caso entrou no quarto com um semblante animado. Disse que os exames mostravam uma recuperação acima do esperado e que, em breve, ele poderia deixar o hospital. As palavras, que deveriam soar como vitória, causaram-lhe um incômodo inesperado. O homem que tanto desejara sair dali agora sentia medo do que o esperava do lado de fora. O hospital, com sua rotina previsível e a presença constante da enfermeira, havia se tornado seu abrigo. Nos dias seguintes, ele percebeu um distanciamento discreto por parte dela. Ela ainda era gentil, mas evitava olhares prolongados, evitava conversas longas. O motivo se revelou numa tarde chuvosa, quando o diretor do hospital entrou no quarto acompanhado de uma supervisora. Falavam em tom formal, mas o conteúdo das palavras era claro. Estavam preocupados com a proximidade entre paciente e funcionária. A enfermeira foi advertida para manter limites profissionais. Ele ouviu tudo em silêncio, sentindo um misto de culpa e revolta. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou imaginando se ela seria punida por algo que ele havia provocado sem querer. Pela primeira vez em anos, pensou mais no bem de outra pessoa do que no próprio. Decidiu, então, usar o único recurso que ainda tinha em mãos, sua influência. No dia seguinte, pediu uma reunião com a diretoria e anunciou uma doação expressiva ao hospital, alegando gratidão pelo tratamento exemplar que vinha recebendo. A condição era simples, embora não dita diretamente: nenhuma retaliação deveria recair sobre quem cuidava dele. A notícia da doação se espalhou rapidamente pelos corredores. Os funcionários passaram a olhar para a enfermeira com curiosidade e desconfiança. Alguns cochichavam, outros a tratavam com falsa simpatia. Ela percebeu o desconforto, mas manteve-se firme. Quando o encontrou novamente, perguntou se ele havia sido responsável pela doação. Ele desviou o olhar, fingindo indiferença, mas ela entendeu. Agradeceu, sem dizer mais nada. As horas que seguiram foram silenciosas. O milionário olhava pela janela e pensava na vida antes da internação. A esposa, as festas, as viagens, os negócios. Tudo parecia tão distante, quase irrelevante agora. Ele se perguntava como não havia percebido o vazio que o cercava antes de adoecer. O poder o havia isolado, transformando-o em uma sombra de si mesmo. Agora, diante da simplicidade daquela mulher que o tratava com carinho genuíno, ele começava a se ver de outro modo. Uma tarde, durante uma caminhada pelo corredor, ele encontrou outro paciente em reabilitação, um senhor de idade que lia um livro em voz alta para os enfermeiros. O velho o convidou a sentar-se e conversar. Falou sobre a importância de perdoar, sobre a gratidão que renova o coração. As palavras ficaram ecoando em sua mente. À noite, enquanto olhava o teto, pensou na esposa e sentiu algo novo, não raiva, mas um cansaço profundo por ter vivido tanto tempo tentando provar algo a alguém que nunca se importou. A enfermeira voltou ao turno noturno e ele passou a vê-la com menos frequência. Essa ausência inesperada o afetava mais do que gostaria de admitir. Quando finalmente a viu novamente, dias depois, ela parecia mais cansada. Havia olheiras fundas e um ar de preocupação. Ele quis perguntar o que havia acontecido, mas se conteve. Apenas observou quando ela ajeitou o lençol e ajustou o monitor ao lado da cama. Na manhã seguinte, um novo desafio o aguardava. A fisioterapeuta propôs que ele tentasse subir e descer alguns degraus de uma escada de apoio. O coração acelerou. A enfermeira, que o acompanhava, segurou sua mão sem dizer nada. O toque bastou. Ele conseguiu subir os 3 primeiros degraus, cambaleante, suando, mas determinado. Quando chegou ao topo, a emoção o fez rir e chorar ao mesmo tempo. Ela aplaudiu em silêncio, apenas com os olhos, e aquilo foi mais.
valioso que qualquer prêmio. Enquanto o corpo ganhava força, a alma dele começava a se abrir. Certa noite, contou a ela como havia construído tudo o que possuía. Falou das madrugadas de trabalho, da ambição que o movia, das pessoas que perdeu ao longo do caminho. Ela ouviu com atenção, sem julgamento. Quando ele terminou, ela disse que às vezes o sucesso chega para testar se o coração ainda é capaz de sentir. Ele ficou em silêncio, refletindo sobre aquilo até o amanhecer. No início do 7º mês de internação, os médicos decidiram reduzir o tratamento intensivo. Ele receberia alta parcial e continuaria a reabilitação em casa. A notícia foi recebida com alegria por todos, exceto por ele. O hospital, com sua rotina segura e o rosto familiar da enfermeira, era o único lugar onde se sentia em paz. A ideia de sair dali o deixava inseguro. Na despedida da equipe, ela estava ao lado da cama, com o olhar emocionado, mas contido. Ele agradeceu aos médicos e aos enfermeiros, e quando olhou para ela, percebeu que palavras comuns não bastariam. Pegou sua mão e apenas disse obrigado, em um tom que carregava tudo que não conseguia expressar. Ela respondeu que estava orgulhosa dele, e desejou que nunca esquecesse o que aprendeu ali. Do lado de fora, o ar da cidade o atingiu como um soco. O barulho dos carros, o cheiro de fumaça e o ritmo acelerado da Avenida Paulista pareciam pertencer a outra vida. Um carro preto o esperava. O motorista o ajudou a entrar. Durante o trajeto até o apartamento, ele observou as pessoas apressadas nas calçadas, os vendedores de rua, o contraste entre riqueza e simplicidade. Sentiu uma pontada de vazio. A casa era grande demais, silenciosa demais. O eco dos passos nos corredores o lembrava de que estava só. Naquela primeira noite, olhou para o copo de água ao lado da cama e lembrou do hospital. Lembrou de como ela sempre o deixava ali, sem dizer nada. O gesto, tão pequeno, agora fazia falta. Nos dias seguintes, tentou retomar a rotina. Recebeu advogados, consultores e telefonemas sobre os negócios. O mundo corporativo puxava de volta, mas algo dentro dele resistia. As reuniões pareciam sem propósito, as cifras não o impressionavam mais. Quando um dos diretores mencionou o nome da ex-esposa, ele apenas respondeu que não queria falar sobre o passado. Mesmo fora do hospital, mantinha contato com a enfermeira. Ligava de vez em quando para saber das novidades, e ela, sempre gentil, falava pouco, mantendo a distância profissional. Ele entendia, mas sentia falta da convivência diária. Em uma dessas ligações, soube que ela havia sido indicada para coordenar uma nova ala de reabilitação, resultado direto do bom trabalho que fazia. Sentiu orgulho, mas também um toque de saudade. Foi então que teve uma ideia. Decidiu visitar o hospital, oficialmente para agradecer à equipe, mas no fundo sabia que queria vê-la. Vestiu-se com elegância, chegou acompanhado de assessores, mas dispensou todos antes de entrar. O hospital estava diferente, mais organizado, com equipamentos novos comprados graças à sua doação. Quando a viu, de uniforme branco, conversando com pacientes, sentiu algo aquecer no peito. Ela sorriu ao vê-lo e perguntou como estava. Ele respondeu que melhor do que nunca, mas que ainda faltava algo. Durante aquela visita, ele percebeu como o ambiente hospitalar havia se transformado. Não era apenas um lugar de dor, mas também de esperança. As pessoas o cumprimentavam com gratidão, chamando-o de benfeitor. Ele, que antes buscava reconhecimento por poder, agora sentia satisfação por ver vidas sendo tocadas de forma real. Antes de ir embora, deixou um envelope na mesa da diretoria. Nele, uma proposta para financiar um programa de apoio a pacientes carentes. O diretor, surpreso, perguntou se ele estava certo da decisão. Ele respondeu que sim, e que o projeto deveria ter o nome da enfermeira. Ao sair do hospital, olhou para o céu nublado e sentiu uma leve garoa tocar o rosto. Era como se o ar da cidade estivesse diferente. A cada passo, percebia que a vida, com todos os seus altos e baixos, ainda podia ser bonita. E no fundo sabia que, por trás da transformação que vivia, havia uma mulher simples que lhe ensinara a ver o mundo com novos olhos. Os dias se tornaram longos e silenciosos para Augusto. O som dos passos apressados dos enfermeiros, o barulho dos monitores cardíacos e o leve cheiro de desinfetante já não o incomodavam tanto. Era como se o ambiente hospitalar tivesse se tornado parte de sua rotina, um novo tipo de escritório onde, em vez de planilhas e reuniões, ele lidava com exames, remédios e pensamentos que antes não o alcançavam. A ausência da esposa ainda doía,
mas, de algum modo, a presença de Clara amenizava o vazio. Ela chegava sempre no mesmo horário, com aquele sorriso tranquilo e o olhar que parecia enxergar além da dor física. Augusto começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, o modo como ela ajeitava o lençol com cuidado, como falava baixo para não incomodá-lo, e como, às vezes, ficava em silêncio apenas observando a chuva pela janela. Em uma tarde nublada, Augusto decidiu quebrar o silêncio. Queria entender por que alguém se importava tanto sem ter nada a ganhar com isso. Perguntou a Clara o motivo de suas visitas fora do turno. Ela hesitou, mas respondeu com simplicidade que via nele um homem tentando se reerguer, alguém que precisava de presença mais do que de palavras. Disse que, às vezes, o melhor remédio era apenas não deixar o outro sozinho. A resposta mexeu profundamente com ele. Augusto, acostumado a relações baseadas em interesses, não sabia lidar com a sinceridade daquela mulher. Tentou pagar pela gentileza, oferecendo-lhe ajuda financeira, mas Clara recusou com firmeza. Disse que não fazia sentido receber dinheiro por algo que era feito de coração. A recusa o desarmou completamente. Os dias seguintes foram diferentes. Ele começou a esperar por ela. Quando Clara entrava no quarto, o ambiente mudava. Era como se o ar ficasse mais leve. Ela falava de sua vida simples, de como havia se formado em enfermagem trabalhando à noite em uma padaria, e de como o hospital se tornará parte de sua existência. Augusto ouvia atento, interessado em cada palavra, como se estivesse aprendendo o significado da vida fora dos muros do luxo. Uma tarde, durante uma caminhada pelos corredores, apoiado em um andador, Augusto sentiu a perna falhar. Estava prestes a cair quando Clara o segurou pelos ombros. Por um instante, os olhos dos dois se encontraram, e ele sentiu algo diferente. Não era apenas gratidão. Era um calor que há muito tempo não experimentava. Clara o ajudou a sentar, e o silêncio que se formou depois foi mais eloquente do que qualquer conversa. Augusto percebeu que não se lembrava da última vez que alguém o tocará com verdadeira preocupação. Naquele toque, havia algo genuíno, sem interesse algum. A recuperação avançava mais rápido do que os médicos esperavam. Augusto começou a caminhar pequenas distâncias sozinho, a se alimentar melhor e até a dormir sem precisar de sedativos. O médico-chefe comentou que era raro ver tamanha evolução em tão pouco tempo. Clara, com seu jeito sereno, apenas sorriu e disse que o corpo responde melhor quando o coração encontra motivo para continuar batendo. Uma noite, após o horário de visitas, Augusto não conseguiu dormir. Ouvia o barulho distante da chuva e pensava em tudo que viverá. Lembrou-se do momento em que a esposa o abandonou, da frieza no olhar dela, das palavras ditas sem piedade. Pensou também em Clara, na diferença entre a indiferença de uma e o carinho da outra. Sentiu uma pontada no peito, mas não de dor física. Era saudade de algo que ainda nem sabia definir. Na manhã seguinte, Clara trouxe uma flor. Era simples, colhida no jardim do hospital. Disse que floresciam poucas ali, mas que aquela resistia mesmo em meio ao concreto. Colocou-a em um copo d'água ao lado da cama dele. Augusto ficou olhando para a flor durante horas. Era pequena, delicada, mas viva. De certa forma, parecia um reflexo do que ele próprio estava se tornando. Clara passou a fazer parte do dia dele como se sempre tivesse estado ali. Falavam sobre filmes, livros e até sobre as diferenças entre o mundo rico e o mundo simples. Augusto, pela primeira vez, começou a rir sem forçar. O riso dela era contagiante, e ele se pegava esperando pelas pequenas histórias que ela contava. Uma tarde, quando o sol entrava pelas janelas largas do quarto, Clara comentou que iria tirar alguns dias de folga para visitar a mãe no interior. Augusto fingiu naturalidade, mas a notícia o atingiu com força. Passou o resto do dia inquieto, imaginando como seriam as horas sem a presença dela. Tentou se convencer de que era apenas costume, mas no fundo sabia que não era só isso. Quando ela se despediu no dia seguinte, ele apenas agradeceu por tudo. Não teve coragem de pedir que ficasse, nem de confessar o quanto sua presença fazia falta. Assim que ela saiu, o quarto pareceu maior, mais frio, e o tempo começou a arrastar-se. Os 3 dias seguintes foram longos. Augusto mal se alimentava, e os enfermeiros perceberam sua mudança. Um deles até comentou que o Sr. Augusto parecia ter perdido o ânimo. Ele tentou disfarçar, mas a verdade é que sentia uma solidão que já não sabia suportar. No 4º dia, ao amanhecer, ouviu passos conhecidos. Era Clara, de volta,
com um sorriso cansado e os olhos cheios de ternura. Trazia um bolo simples embrulhado em papel alumínio. Disse que a mãe havia mandado para ele, e que esperava que aceitasse. Augusto sentiu um nó na garganta. Pegou o bolo com as mãos trêmulas e agradeceu de um jeito que dispensava palavras. Enquanto comiam juntos, ele contou histórias de sua juventude, de quando começou a trabalhar, dos erros e das pessoas que havia magoado no caminho. Clara ouvia atentamente, sem julgamentos. Disse que todos merecem uma segunda chance, inclusive ele. Naquele momento, algo dentro de Augusto se transformou. Percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, estava sendo visto como homem, não como milionário. E isso era libertador. Nos dias que seguiram, o médico confirmou que sua recuperação estava quase completa. Em breve, teria alta. Augusto reagiu com um misto de alegria e medo. Alegria por estar vivo, mas medo de perder a única pessoa que o fizera se sentir vivo de verdade. Na noite anterior à alta, Clara entrou no quarto e encontrou olhando pela janela. O céu estava limpo, e a lua refletia sobre o vidro. Ela perguntou se ele estava pronto para voltar para casa. Ele respondeu que sim, mas que não sabia se tinha mais um lar para onde ir. Clara ficou em silêncio por alguns segundos e disse que, às vezes, o lar não é um lugar, mas alguém. A frase ficou ecoando na mente de Augusto mesmo depois que ela saiu. Sentiu o peito aquecido, uma sensação que misturava esperança e gratidão. Naquela noite, dormiu em paz, sonhando com um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia valer a pena imaginar. Ao acordar, o quarto estava iluminado, o sol entrava pelas janelas e o som dos pássaros anunciava um novo começo. Ele sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. O dia da alta chegou com um misto de alívio e incerteza. Augusto olhou para o espelho e mal se reconheceu. O rosto ainda trazia as marcas do cansaço, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era mais o homem arrogante que acreditava que o dinheiro resolvia tudo. Era alguém que aprenderá a força, o valor da presença, do cuidado e da simplicidade. Enquanto o médico lhe explicava sobre os remédios e as recomendações, ele pensava em outra coisa. Como seria viver longe daquele hospital, longe de Clara? Quando ela entrou no quarto para se despedir, o coração dele acelerou. Clara usava o uniforme branco e o mesmo sorriso sereno de sempre. Parou diante dele com um olhar misturado de alegria e tristeza. Disse que estava feliz por vê-lo bem, mas que sabia que a rotina dele voltaria a ser corrida, cheia de compromissos. Augusto respondeu que não tinha mais tanta pressa de voltar àquela antiga vida. Contou que havia decidido se afastar dos negócios por um tempo, talvez vender parte da empresa e viajar. Clara pareceu surpresa, mas não questionou. Apenas desejou que ele encontrasse o que realmente procurava. Quando ela se virou para sair, ele sentiu uma vontade imensa de pedir que ficasse, mas se conteve. Não queria parecer fraco nem confuso. Observou-a se afastar pelo corredor, e um vazio profundo tomou conta do peito. Ao deixar o hospital, o som das ruas, o cheiro da cidade e o vento no rosto pareceram estranhos. Era como se estivesse reaprendendo a existir fora daquele quarto. De volta à mansão, tudo parecia maior e mais silencioso do que antes. O som dos próprios passos ecoava pelos corredores. As empregadas andavam apressadas, mas evitavam olhar diretamente para ele. O administrador trouxe pilhas de papéis para assinar, mas Augusto mandou todos embora. Não queria falar de negócios. Naquela noite, sentou-se na poltrona da sala principal e observou as janelas fechadas, sentindo o peso de uma casa cheia de luxo, mas sem alma. Durante os dias seguintes, tentou se ocupar com pequenas coisas. Caminhava pelo jardim, olhava as flores e lembrava da pequena que Clara colocará ao lado da cama. Mandou o jardineiro encontrar flores semelhantes e plantar dezenas delas perto da fonte. Queria sentir que algo do hospital, algo dela, ainda estava ali. Uma manhã, decidiu sair para caminhar sem segurança, sem motoristas. Pegou um boné, vestiu uma roupa simples e saiu pelas ruas da cidade. Queria ver o mundo sem ser visto como o milionário que todos temiam. Caminhou até uma praça e sentou em um banco. Observou pessoas comuns indo e vindo, mães com crianças, vendedores ambulantes, casais de mãos dadas. Tudo parecia novo, mesmo sendo cotidiano. Em um café próximo, pediu um café preto e ficou em silêncio. Enquanto tomava o primeiro gole, ouviu uma voz conhecida chamando seu nome. Levantou o olhar e viu Clara. Ela estava sem o uniforme,
usando roupa simples e segurando uma sacola de compras. O coração dele disparou. Ela ficou surpresa ao vê-lo ali, e perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que estava melhor do que nunca. Convidou-a para sentar, e ela aceitou. A conversa fluiu naturalmente. Clara contou que havia conseguido uma bolsa para fazer uma especialização em enfermagem. Disse que seria um desafio conciliar o trabalho e o curso, mas que estava animada. Augusto, admirado, elogiou sua determinação e comentou que poucos tinham tanta coragem de seguir os sonhos. Ela riu e respondeu que o importante é nunca parar de tentar. Durante o encontro, ele percebeu como era fácil estar ao lado dela. Não havia formalidade, nem interesses. Quando ela se despediu, deixando um leve perfume no ar, Augusto ficou observando até que desaparecesse na esquina. Naquele momento, percebeu que não podia mais ignorar o que sentia. Nos dias seguintes, começou a visitá-la discretamente no hospital. Às vezes levava flores, outras vezes apenas aparecia para conversar. Os colegas de Clara achavam curioso ver o homem elegante andando pelos corredores, mas ela não se importava com os comentários. Havia algo sincero entre eles, algo que ultrapassava as barreiras sociais. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim do hospital, Augusto falou com honestidade. Disse que desde o dia em que ela segurou sua mão no quarto, tudo na vida dele havia mudado. Contou que aprendeu o valor das pequenas coisas e que queria agradecer por tê-lo ajudado a redescobrir a vontade de viver. Clara ouviu em silêncio, emocionada. Quando ele terminou, ela respondeu que apenas fez o que sentia que era certo. Disse que não esperava nada em troca, e que o simples fato de vê-lo bem já era suficiente. Mas Augusto não conseguia mais esconder o que sentia. Olhou para ela e disse, com a voz firme, que queria que ela fizesse parte da nova vida dele, não como enfermeira, mas como companheira. O olhar dela se perdeu por alguns segundos, e o silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som distante de pássaros. Clara respirou fundo e disse que precisava de tempo. Ele respeitou. Sabia que não podia forçar algo tão puro. Voltou para casa com o coração apertado, mas com uma certeza: pela primeira vez na vida, estava disposto a esperar. Os dias se passaram lentamente. Augusto mergulhou em obras sociais, visitou hospitais públicos e doou equipamentos médicos. Queria retribuir o que a vida lhe dera de volta. Cada gesto dele parecia ter o toque invisível de Clara. Um mês depois, ela apareceu de surpresa em sua casa. Vestia uma roupa simples e trazia nas mãos um pequeno envelope. Disse que havia terminado o curso com êxito e que agora se sentia pronta para recomeçar também. Ele sorriu, tentando esconder a emoção. Clara então contou que pensou muito no que ele havia dito. Disse que não sabia se poderia viver num mundo tão distante do dela, mas que também não queria viver longe dele. Augusto se aproximou, sem pressa, e respondeu que o mundo dele havia mudado, que o luxo e o poder já não tinham mais o mesmo sentido. Disse que agora o que ele mais queria era viver de forma simples, com alguém que lhe mostrasse todos os dias o valor das coisas verdadeiras. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Disse que ainda tinha medo, mas que acreditava nele. Ele segurou suas mãos e prometeu que jamais a deixaria se sentir sozinha, como ele se sentirá um dia naquele quarto de hospital. A partir daquele dia, a vida de Augusto mudou definitivamente. Ele começou a frequentar os lugares simples que ela gostava, aprendeu a cozinhar e passou a caminhar ao lado dela nas manhãs de domingo. A mansão, antes fria e silenciosa, ganhou vida. Clara trouxe riso, música e o som do amor. Os empregados notavam a diferença. O homem que antes passava dias trancado no escritório agora ajudava a arrumar o jardim, participava das refeições e sorria com frequência. A tristeza que o hospital havia deixado fora substituída por serenidade. Em uma dessas tardes, Clara encontrou no jardim um pequeno banco novo, feito de madeira clara, colocado próximo das flores que ele mandara plantar. No encosto, uma plaquinha dizia: "Aqui tudo recomeçou." Ela se sentou e chorou baixinho. Augusto, que observava de longe, se aproximou e apenas a abraçou. Não disseram nada. Não precisavam. O amor que nasceu de um momento de dor agora florescia com força. E, pela primeira vez, Augusto sentiu que tinha encontrado algo que o dinheiro jamais compraria. Os dias seguintes foram de pura adaptação para Augusto. Depois de tanto tempo vivendo em função de negócios, reuniões e viagens, ele agora aprendia a acordar sem pressa, a tomar café com calma e a ouvir o som dos pássaros no jardim.
A presença de Clara trazia uma sensação de paz que ele nunca havia conhecido. Ela não se deixava deslumbrar com a mansão, nem com os carros luxuosos. Gostava de andar descalça na grama e preparar o próprio café, o que encantava ainda mais o milionário, acostumado com pessoas que o bajulavam por interesse. Certa manhã, enquanto ela cortava frutas na cozinha, ele se aproximou e observou em silêncio. O aroma do café fresco misturado com o cheiro suave do sabonete que ela usava criou uma lembrança que ele nunca mais esqueceria. Clara percebeu o olhar dele e riu, dizendo que não sabia se estava fazendo o café do jeito certo, porque na casa dela sempre fazia no coador de pano. Ele respondeu que aquele era o melhor café que já havia tomado na vida, e ela balançou a cabeça sem acreditar. Apesar da harmonia que começava a surgir, Augusto ainda enfrentava batalhas internas. À noite, sozinho em seu quarto, sentia o peso do orgulho antigo tentando voltar. Havia momentos em que se pegava pensando em como seus antigos sócios o viriam agora, mais simples, mais humano. Ele temia parecer vulnerável. Mas bastava lembrar de Clara, de seu olhar sereno e firme, para entender que vulnerabilidade não era fraqueza. Era, na verdade, a prova de que ainda tinha um coração capaz de sentir. Clara também tinha seus dilemas. Embora estivesse feliz, o medo de não pertencer àquele mundo ainda a acompanhava. Algumas pessoas da equipe doméstica cochichavam, insinuando que ela só estava ali por interesse. Augusto percebeu o desconforto e, sem falar nada, reuniu todos os funcionários. Com voz firme, explicou que Clara era uma convidada respeitada e que qualquer falta de respeito não seria tolerada. Depois disso, ninguém mais ousou comentar. O relacionamento deles crescia aos poucos, com gestos simples e verdadeiros. Augusto começou a acompanhá-la em suas visitas a hospitais públicos, onde ela fazia trabalho voluntário nos fins de semana. Lá, ele conheceu um Brasil que nunca tinha visto: corredores lotados, pacientes esperando atendimento, enfermeiros exaustos, mas cheios de esperança. A cada visita, seu coração se transformava. Ele decidiu usar parte de sua fortuna para reformar alas inteiras de hospitais e doar equipamentos. Clara ficou emocionada, mas pediu que ele fizesse isso. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Sem divulgar o nome. Disse que o bem não precisa de holofotes. Foi a primeira vez que Augusto entendeu o verdadeiro significado de humildade. E isso fez se sentir mais livre do que jamais havia sido. Mas nem tudo era fácil. Um dia, ao voltar para casa depois de uma reunião com antigos sócios, encontrou Clara chorando na varanda. Ela havia recebido uma carta do hospital informando que seria transferida para outra cidade por alguns meses, em um programa de especialização. Embora fosse uma grande oportunidade, ela não sabia se deveria aceitar. Augusto ficou em silêncio por um momento. No fundo, sentia medo de perdê-la, mas sabia que não podia ser egoísta. Disse que ela devia ir, que aquela chance era um reconhecimento de todo o esforço que sempre teve. Clara o abraçou e agradeceu, prometendo voltar. Os meses seguintes foram difíceis para ambos. Augusto tentava se manter ocupado com os projetos sociais, mas sentia falta da presença dela em cada canto da casa. Às vezes, caminhava até o jardim e se sentava no banco de madeira que mandara colocar. Olhava as flores e lembrava das conversas que tiveram ali. Clara, por sua vez, enfrentava longos plantões, mas guardava no bolso um bilhete que ele havia escrito antes de ela partir. Você me ensinou que o verdadeiro poder está em cuidar. Durante o tempo em que ficaram separados, ambos cresceram. Augusto aprendeu a lidar com as próprias emoções, a confiar mais nas pessoas e a delegar tarefas na empresa. Clara ganhou experiência, estudou, e passou a orientar novos enfermeiros. Mesmo longe, trocavam mensagens curtas, cheias de carinho e respeito. Quando o dia do reencontro chegou, o coração de Augusto batia como o de um jovem apaixonado. Ele mandou arrumar o jardim e preparar um jantar simples, com as flores preferidas dela. Ao vê-la descer do carro, com aquele mesmo sorriso doce, ele sentiu que tudo fazia sentido novamente. Clara se emocionou ao perceber que nada havia mudado entre eles, apenas se fortalecido. Durante o jantar, ela contou sobre as novas técnicas que havia aprendido e sobre o quanto se orgulhava do que ele estava fazendo com as doações. Augusto a ouviu atentamente, admirado. Então, em um momento de coragem, revelou que havia decidido criar uma fundação de apoio à enfermagem,
em homenagem à força que ela representava. Disse que queria ajudá-la a transformar vidas, assim como ela transformou a dele. Clara ficou sem palavras, apenas segurou a mão dele com os olhos marejados. O tempo seguiu seu curso. O amor entre os dois tornou-se mais maduro, mais sólido. Já não era apenas o encantamento de um romance improvável, mas uma parceria verdadeira, construída sobre respeito e admiração. Ainda assim, a vida continuava a testar a paciência de Augusto. Certa vez, um antigo sócio tentou convencê-lo a retornar ao comando da empresa, alegando que estavam perdendo lucro sem sua liderança. Augusto hesitou. Por um instante, o velho instinto de poder quase falou mais alto. Mas, ao lembrar de tudo que viveu, recusou o convite. Disse que havia coisas muito mais valiosas do que dinheiro. A notícia se espalhou, e muitos não entenderam sua decisão. Alguns o chamaram de louco, outros de fraco. Mas ele sabia que estava apenas sendo fiel a si mesmo. Clara o apoiou, dizendo que finalmente ele estava aprendendo a ser livre de verdade. Os meses seguintes foram marcados por uma sensação de plenitude. A fundação prosperava, ajudando enfermeiros de várias regiões do país. Clara se tornou uma referência na área e passou a ministrar palestras sobre empatia e humanização no cuidado. Augusto, sempre ao lado dela, preferia ficar nos bastidores, observando com orgulho. Certa noite, os dois caminhavam pelo calçadão de Copacabana. O vento trazia o cheiro do mar e o som das ondas misturava-se às vozes das pessoas. Clara comentou que a vida deles parecia um sonho. Augusto respondeu que não era sonho, era uma segunda chance que o destino havia lhes dado. No meio da conversa, ele parou, olhou para o horizonte e disse que, se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Cada dor, cada perda, cada solidão o levou até aquele momento. Clara encostou a cabeça em seu ombro e sorriu. Quando voltaram para casa, encontraram no jardim uma cena simbólica. As flores que haviam plantado juntos meses atrás estavam completamente abertas, colorindo o espaço. Augusto se ajoelhou e retirou do bolso uma pequena caixa. Abriu-a diante dela e revelou um anel simples, de ouro discreto. Disse que não precisava de cerimônia, apenas queria selar o que já existia entre eles. Clara ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu que o amor verdadeiro não precisa de promessas grandiosas, apenas de presença. Ele colocou o anel em sua mão e a abraçou com força. Naquela noite, o jardim iluminado parecia testemunhar o renascimento de dois corações que haviam aprendido o que realmente importa. A casa nunca mais foi a mesma. Os corredores antes frios agora ecoavam risadas, conversas e música. Clara transformou um dos quartos em uma pequena biblioteca, e Augusto passava horas lendo ao lado dela. Às vezes, recebiam amigos e ex-colegas do hospital, que se impressionavam com a simplicidade da vida deles. Augusto entendeu que a verdadeira riqueza estava na capacidade de compartilhar. A mansão que antes era símbolo de poder agora era um lar. Um espaço onde a solidão havia dado lugar à esperança e ao amor. Aquela história, que começou com abandono e dor, se transformava em um exemplo de cura e recomeço. Clara havia sido o remédio que nem a medicina poderia prescrever, e Augusto, o homem que aprendeu que o coração é o bem mais valioso que alguém pode ter. Os dias no hospital começaram a se transformar em uma espécie de rotina suave, uma sequência de gestos simples que carregavam uma emoção que nenhum dos dois conseguia mais esconder. Augusto, antes tão frio e inacessível, agora guardava ansiosamente o som dos passos de Helena no corredor. Ele já reconhecia o barulho dos sapatos dela antes mesmo que aparecesse na porta. Aquele som se tornará o sinal de que o dia seria mais leve. Helena chegava sempre com um sorriso, mesmo depois de longos plantões, mesmo cansada. Às vezes, trazia um jornal dobrado, outras vezes uma xícara de café para ele, mesmo sabendo que o médico ainda o mantinha sob restrições. O gesto, porém, não era sobre o café, era sobre o cuidado, sobre a vontade de oferecer algo que o fizesse sentir-se humano de novo. E Augusto, que nunca havia se importado com pequenos gestos, agora os valorizava como se fossem joias raras. Com o tempo, ele começou a se abrir. Contou que fora um homem duro, que a vida o havia moldado para não demonstrar fraqueza. Disse que cresceu em meio a cobranças e que o sucesso sempre fora uma questão de sobrevivência. Falou sobre a mulher que o abandonara e o quanto a traição o havia despedaçado. Helena ouvia sem interromper, apenas com o olhar atento de quem entende que algumas dores não precisam de conselhos, apenas de presença. Certa tarde, o sol entrava.
pela janela e iluminava o rosto de Augusto. Ele parecia mais saudável, o tom da pele começava a voltar, e os olhos antes apagados agora refletiam vida. Helena estava trocando os lençóis quando ele falou, com a voz mais firme que ela já ouvirá desde que o conheceu. Disse que ela era a única razão pela qual ainda se esforçava para melhorar. Helena se virou, surpresa, e tentou disfarçar o tremor das mãos. Não sabia o que dizer. Aquilo a tocava de uma forma que não estava preparada para sentir. Nos dias seguintes, a melhora dele se tornou evidente. Os médicos começaram a cogitar a alta. Augusto andava pelos corredores com a ajuda de uma bengala, e Helena o acompanhava em silêncio, observando cada passo como se fosse uma conquista própria. Ele dizia que caminhava porque queria um dia levá-la para jantar fora, sem jaleco, sem hospital, apenas os dois, como pessoas comuns. Helena sorria, sem dar resposta direta, mas por dentro sentia o coração bater acelerado. Sabia que não era certo misturar sentimentos com trabalho, e muito menos com o paciente. Mas como impedir o que crescia naturalmente, dia após dia, entre olhares e conversas? Um domingo, quando o hospital estava mais calmo, Helena levou um pequeno rádio portátil. Colocou uma música antiga para tocar, algo leve, quase nostálgico. Augusto estava sentado, observando o jardim pela janela. Quando a melodia começou, ele fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Helena se aproximou, e os dois ficaram apenas ouvindo, sem dizer palavra alguma. O silêncio era confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já não precisam falar para se entender. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Disse que, quando fosse embora dali, não queria perder o contato. Que não sabia o que o destino reservava, mas que não suportaria a ideia de nunca mais vê-la. Helena ficou sem reação, mas respondeu que o destino sabia o que fazia. Ele insistiu, pedindo que prometesse não desaparecer. Ela prometeu, embora sua voz tivesse o peso de quem teme promessas que o coração talvez não consiga cumprir. Na semana seguinte, a alta foi confirmada. Helena ajudou a organizar os papéis, evitando demonstrar o quanto aquilo a deixava abalada. Ele estava curado, fisicamente, mas ela sabia que a maior cura tinha sido emocional. Quando ele foi levado até a porta, vestindo um terno simples e com um olhar sereno, Helena sentiu uma pontada no peito. Queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Augusto se virou antes de entrar no carro. Agradeceu por tudo, mas não de forma formal. Disse que, se estava de pé, era porque ela havia acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Helena tentou sorrir, mas os olhos marejaram. Ele percebeu, e naquele instante, entendeu que entre eles havia algo que ultrapassava qualquer explicação. Nos dias seguintes, o quarto que antes fora dele parecia mais vazio. Helena sentia falta de tudo, do som do rádio, do riso tímido, das conversas ao entardecer. Tentava se ocupar, mas a mente insistia em voltar para ele. Uma parte dela se perguntava se ele pensava o mesmo. Augusto, por sua vez, voltou à sua mansão. Tudo estava no lugar, impecável, mas faltava algo. As paredes refletiam o silêncio, os corredores pareciam mais longos e frios. A cada manhã, ele pegava o celular, digitava o nome de Helena e apagava antes de enviar qualquer mensagem. Não queria parecer invasivo, mas também não conseguia aceitar o vazio. Certa manhã, ele decidiu agir. Mandou flores ao hospital, não apenas um buquê comum, mas uma cesta inteira com lírios brancos e um bilhete simples, dizendo apenas que sentia falta das conversas. Helena ficou surpresa ao receber, os colegas fizeram comentários discretos, e ela, corando, respondeu que era apenas um gesto de gratidão. No entanto, guardou o bilhete na bolsa, como quem guarda um pedaço de esperança. O tempo passou e, em um fim de tarde chuvoso, Augusto apareceu no hospital. Não como paciente, mas como visitante. Estava diferente, mais leve, e trazia um olhar determinado. Pediu para vê-la, e quando ela o encontrou, o coração disparou. Ele disse que tinha pensado muito, que a vida lhe dera uma segunda chance e que não queria desperdiçar. Perguntou se ela aceitaria jantar com ele naquela noite. Helena hesitou, lembrando-se das regras, da diferença de mundos entre eles, mas o modo como ele a olhava tornava qualquer desculpa pequena demais. Disse que sairia do plantão às 8, e ele prometeu esperá-la. Quando o relógio marcou o horário, ela apareceu, com o cabelo solto e um vestido simples, e ele, ao vê-la, teve a certeza de que o que sentia era real. Jantaram em um restaurante discreto.
Falaram sobre tudo, riram de histórias banais, e pela primeira vez, Helena viu o milionário sorrir de verdade, sem o peso do passado. Ele confessou que nunca imaginou encontrar alguém que o fizesse enxergar o valor da vida simples. Ela respondeu que o dinheiro nunca foi o que curava ninguém. Ao final da noite, ele segurou a mão dela e disse que, se o amor fosse um remédio, ela seria a cura que ele tanto buscava. Helena não respondeu, apenas apertou a mão dele, e naquele gesto estava a resposta que ele precisava. A partir dali, os encontros se tornaram frequentes. Não era sobre luxo, era sobre presença. Caminhavam juntos no parque, tomavam café em lugares pequenos, conversavam sobre o que esperavam do futuro. Augusto começou a fazer planos que incluíam ela, e Helena, ainda insegura, aos poucos permitiu-se acreditar. A vida, que um dia lhe tirara tudo, agora lhe devolvia mais do que ele poderia imaginar. As semanas seguintes trouxeram uma sensação de novidade à vida de Augusto. Tudo parecia diferente, desde o modo como acordava até a forma como via o mundo. Antes, o milionário acordava cercado de compromissos, ligações e reuniões, e a solidão se escondia atrás das paredes de uma mansão silenciosa. Agora, ele acordava pensando no próximo encontro com Helena, e isso dava sentido a cada novo dia. Helena, por outro lado, ainda se sentia confusa. O coração lhe dizia que estava vivendo algo verdadeiro, mas a razão insistia em lembrá-la da diferença entre eles. Ele era um homem poderoso, dono de empresas, acostumado ao luxo. Ela era apenas uma enfermeira, criada com esforço, que conhecia o valor de cada moeda que ganhava. Mesmo assim, havia algo em Augusto que a desarmava completamente, algo que a fazia acreditar que, no fundo, o amor não reconhecia classes, nem posições, apenas sentimentos. Os dois passaram a se encontrar com mais frequência. Às vezes, ele aparecia de surpresa no hospital com café e flores, outras vezes esperava do lado de fora, apenas para acompanhá-la até o ponto de ônibus. Helena insistia que ele não precisava fazer isso, mas ele dizia que não era sobre necessidade, era sobre vontade. Queria estar perto, queria conhecer mais sobre o mundo dela. Certa tarde de sábado, ele a convidou para conhecer sua casa. Helena hesitou, temendo parecer fora do lugar, mas acabou aceitando. Quando chegou, ficou impressionada com o tamanho e o silêncio do lugar. O jardim era impecável, mas parecia triste. Augusto percebeu o olhar dela e disse que, apesar de tudo, aquela casa nunca havia sido um lar de verdade. Helena sorriu e respondeu que o lar não está nas paredes, mas nas pessoas que o habitam. Aquele comentário simples o atingiu profundamente. Passaram a tarde juntos, caminhando pelos corredores, rindo de histórias antigas. Helena, curiosa, perguntou sobre quadros e fotos, e Augusto, pela primeira vez, falou abertamente sobre o passado. Contou sobre o casamento, sobre o vazio que sentia mesmo quando tudo parecia perfeito. Disse que o dinheiro nunca fora capaz de preencher o silêncio que sentia ao chegar em casa. Helena ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de compaixão e ternura. No final da tarde, foram até o jardim. O sol se punha atrás das árvores, e uma brisa leve balançava as folhas. Augusto a observou por um momento e disse que ela havia devolvido cor à vida dele. Helena ficou sem palavras. Ele segurou a mão dela e, sem precisar dizer muito, deixou que o gesto falasse por si. A partir daquele dia, algo mudou. Eles passaram a se encontrar fora do hospital com naturalidade. Caminhavam pelo parque, faziam piqueniques simples, e às vezes apenas ficavam em silêncio, observando o pôr do sol. Era como se o tempo tivesse desacelerado para que pudessem aproveitar cada instante. No entanto, nem tudo era fácil. Comentários começaram a surgir. Algumas colegas de trabalho de Helena cochichavam pelos corredores, dizendo que ela só se aproximara dele por interesse. Helena fingia não se importar, mas no fundo as palavras doíam. Augusto também percebeu os olhares, mas fez questão de deixá-la tranquila, garantindo que o que tinham era verdadeiro e que não precisava provar nada a ninguém. Mesmo assim, ela começou a se afastar um pouco, com medo de que os rumores prejudicassem a reputação dela no hospital. Augusto notou a distância e ficou inquieto. Decidiu fazer algo. Em uma noite chuvosa, apareceu no hospital com um guarda-chuva e esperou por ela na saída. Quando Helena saiu, assustada por vê-lo ali, ele apenas disse que não iria deixá-la enfrentar o mundo sozinha. Disse que o amor verdadeiro não se mede pelo que as pessoas falam, mas pelo que duas pessoas sentem quando se olham. Helena chorou.
Disse que nunca quis que ele passasse por constrangimentos por causa dela. Augusto respondeu que não era constrangimento, era amor, e que pela primeira vez sentia orgulho de lutar por alguém. A partir daquela noite, ela decidiu não fugir mais. Percebeu que não havia motivo para se esconder. Começaram a viver o relacionamento de forma mais aberta. Foram vistos juntos em cafés, eventos beneficentes, e o que antes era alvo de curiosidade, aos poucos virou admiração. Augusto, que sempre fora lembrado como o homem de negócios impiedoso, agora era visto como alguém que havia reencontrado o sentido da vida. Seus funcionários comentavam sobre como ele estava mais calmo, mais humano. Os jornais noticiavam sua recuperação como um exemplo de superação. Mas o que ninguém sabia é que o segredo dessa mudança tinha nome e se chamava Helena. Com o tempo, ele passou a investir em projetos sociais ligados à saúde. Queria retribuir o que havia recebido. Criou uma fundação que ajudava hospitais públicos e financiava bolsas de estudo para jovens enfermeiros. Fez questão de colocar o nome da instituição em homenagem ao hospital onde havia ficado internado, e Helena foi convidada para participar da cerimônia de inauguração. O evento aconteceu em um auditório simples, mas cheio de emoção. Helena estava nervosa, mas quando viu no palco, com um olhar sereno e cheio de orgulho, sentiu o coração se acalmar. Ele discursou sobre como a vida havia lhe ensinado que o verdadeiro valor das pessoas não está enquanto possuem, mas enquanto são capazes de amar. E, diante de todos, olhou para Helena e disse que ela havia sido a prova viva disso. Ao final, ele desceu do palco, foi até ela e a abraçou. O público aplaudiu, e Helena, emocionada, percebeu que aquele homem não era mais o mesmo que conhecera no hospital. Era alguém transformado, alguém que havia aprendido que o amor pode reconstruir até os corações mais quebrados. Os meses seguintes consolidaram o relacionamento. Augusto insistia em levá-la para viajar, mas Helena preferia os momentos simples. Certa vez, ele a levou até a praia ao amanhecer. O som do mar e o vento leve criavam um cenário perfeito. Caminharam de pés descalços na areia, e ele, olhando para o horizonte, disse que a vida lhe dera uma segunda chance e que não pretendia desperdiçá-la. Helena sorriu e respondeu que a vida é generosa com quem aprende a reconhecer o que realmente importa. Ficaram ali, lado a lado, até o sol nascer por completo, sentindo que estavam exatamente onde deveriam estar. De volta à cidade, Augusto passou a incluir Helena em todos os seus planos. Falava em construir algo juntos, não apenas no sentido material, mas de vida. Helena, embora assustada com a intensidade dele, começou a se permitir sonhar. Mas ainda havia dentro dela um receio silencioso. Temia que tudo fosse um sonho passageiro, que em algum momento ele acordasse e percebesse que pertenciam a mundos diferentes. Augusto percebeu essa insegurança e quis dissipá-la. Em uma noite calma, convidou-a para jantar novamente em sua casa. O ambiente estava iluminado apenas por velas, e o aroma suave de flores preenchia o ar. Quando ela chegou, ele a esperava com um olhar calmo, mas decidido. Durante o jantar, falou sobre o que sentia, sobre como ela havia mudado completamente a forma como ele via o mundo. Disse que não queria apenas estar com ela, queria dividir a vida com ela. Helena ficou sem palavras. O silêncio tomou conta da sala, e ele, com um sorriso sereno, segurou sua mão. Disse que não precisava responder naquele momento, que o amor verdadeiro não pressiona, apenas espera. Ela sorriu, emocionada, e respondeu que não precisava de tempo algum, pois o coração já havia decidido há muito tempo. Naquela noite, selaram um compromisso silencioso, feito de amor e confiança. O homem que um dia fora abandonado e desacreditado da vida agora se via completo. E a mulher que vivia para cuidar dos outros finalmente encontrou alguém que cuidava dela com a mesma dedicação. A vida começou a se organizar de uma forma que Augusto nunca imaginou possível. Cada manhã tinha um novo propósito, e cada noite trazia sensação de plenitude. Helena se tornará presença constante em sua rotina, e ele a incluía em todos os planos, desde reuniões com parceiros de projetos sociais até visitas simples aos bairros menos favorecidos da cidade. O que antes era obrigação, agora se transformava em oportunidade de compartilhar momentos e experiências. O casal passou a frequentar espaços culturais do Rio de Janeiro, aproveitando cada detalhe das exposições, teatros e apresentações de música. Augusto, antes acostumado apenas com eventos sociais de luxo, agora se encantava com pequenas galerias de arte, apresentações de chorinho em praças e feiras de artesanato. Helena adorava a forma como ele se deixava envolver,
como se cada detalhe simples do cotidiano pudesse ser tão fascinante quanto qualquer obra milionária. Em um sábado, decidiram visitar uma instituição que oferecia cursos de capacitação para jovens de comunidades próximas. Augusto ficou impressionado com o entusiasmo dos jovens, e Helena, orgulhosa, explicou o impacto real que aquele trabalho poderia ter. Eles conversaram com os professores, incentivaram os alunos e Augusto, emocionado, decidiu investir ainda mais recursos para ampliar o projeto. Helena sorriu ao perceber que, além de sua presença, ele agora estava genuinamente comprometido com causas sociais. Porém, nem tudo era fácil. Alguns antigos parceiros de negócios ainda insistiam em puxar Augusto de volta para o mundo corporativo, tentando convencê-lo a retomar o controle de empresas e expandir negócios a qualquer custo. Ele resistia, lembrando-se da solidão e do vazio que isso trouxe no passado. Os conselhos de Helena ajudaram a manter sua determinação. Ela dizia que não se tratava de renunciar, mas de escolher viver de acordo com novos valores. Apesar disso, um pequeno incidente quase abalou a confiança do casal. Uma colega de trabalho de Helena tentou aproximar-se dele, elogiando o poder e o dinheiro que possuía. Helena percebeu imediatamente a situação e, com delicadeza, deixou claro que aquele tipo de comportamento não era aceitável. Augusto agradeceu silenciosamente, percebendo que ela não só o amava, mas também o protegia, mesmo sem precisar falar muito. Enquanto isso, Augusto continuava seu trabalho na fundação. Cada projeto era um desafio, pois lidar com burocracia e recursos públicos nem sempre era fácil. Ele se sentia satisfeito ao ver melhorias em hospitais e jovens sendo capacitados, mas cada vitória exigia esforço, paciência e sacrifício. Helena estava sempre ao seu lado, oferecendo apoio e sugerindo soluções criativas. Os dias de verão trouxeram novas experiências. O casal decidiu aproveitar as manhãs livres para ir à praia. Caminhavam descalços na areia, sentiam o vento no rosto e ouviam o som das ondas. Esses momentos simples se tornaram fundamentais para fortalecer o vínculo entre eles. Augusto começou a entender que felicidade não estava em ostentar, mas em compartilhar momentos que tocavam o coração. Helena, por sua vez, sentia-se segura e valorizada. Um grande desafio surgiu quando uma das obras da fundação enfrentou atraso devido a problemas legais. Augusto precisou dedicar longas horas negociando e reorganizando o planejamento. A tensão aumentava, e ele percebeu o quanto havia mudado. Antes teria respondido com pressa e arrogância. Agora buscava soluções, ouvindo e aprendendo com cada detalhe. Helena esteve ao seu lado, oferecendo conselhos e motivando-o a não desistir. Juntos, conseguiram superar o obstáculo e concluir a obra com sucesso. Ao mesmo tempo, a relação deles enfrentava desafios próprios. Augusto ainda carregava traumas do abandono anterior. Às vezes se sentia inseguro, com medo de perder Helena. Ela, ciente desse sentimento, buscava mostrar que amor verdadeiro exigia confiança e paciência. Conversas longas, passeios e momentos de carinho foram fundamentais para fortalecer essa segurança. Durante uma visita a um bairro popular para inaugurar uma nova ala de hospital, Augusto percebeu a importância de pequenas ações. Ele observava as expressões das pessoas, o brilho nos olhos de crianças que nunca haviam recebido atenção especial. Helena, com sua empatia natural, explicou que gestos simples muitas vezes mudavam vidas mais do que grandes investimentos. Augusto aprendeu a valorizar cada detalhe, cada sorriso, cada palavra. Ao longo de 6 meses, eles enfrentaram momentos de tensão, mas também de alegria intensa. Foram testemunhas do impacto real de suas ações, e cada vitória reforçava o compromisso deles com o que era importante. Augusto percebeu que riqueza verdadeira não era dinheiro, mas capacidade de transformar vidas. Helena, por sua vez, se sentia feliz ao perceber que poderia construir uma vida ao lado de alguém que a respeitava, a admirava e a amava de verdade. Um dia, durante uma tarde de outono, caminharam pelo calçadão da orla. O sol refletia nas ondas do mar, e as gaivotas sobrevoavam o céu. Augusto parou, olhou para Helena e disse que não havia pressa em nada. Que cada dia com ela era uma conquista e que não pretendia mais viver sem valorizar os momentos simples. Helena sorriu, segurando a mão dele com firmeza, sentindo que havia encontrado a estabilidade emocional que sempre buscou. Apesar da rotina tranquila, o casal não deixou de lado a vida social. Participaram de eventos beneficentes e encontros culturais, sempre juntos. Augusto se destacava não pelo poder financeiro, mas pela humanidade e empatia que demonstrava. Helena sentia orgulho, não do status,
mas do homem que ele havia se tornado. O relacionamento cresceu de forma sólida, baseada em confiança e respeito. As diferenças entre eles deixaram de ser obstáculos e passaram a ser complementos. Augusto aprendia sobre humildade, simplicidade e empatia. Helena descobriu que, mesmo em mundos diferentes, amor verdadeiro não exige concessões de identidade, apenas compreensão e apoio mútuo. No final do dia, quando voltavam para a mansão, Augusto sempre abria a porta para ela, um gesto simples que se tornará rotina, mas carregado de significado. No jardim, as flores plantadas meses antes continuavam a florescer, como testemunhas silenciosas do crescimento do amor deles. Durante esse período, Augusto também teve momentos de introspecção. Lembrava-se das fases de solidão e de como a presença de Helena transformou sua visão de mundo. Percebeu que cada gesto dela, cada sorriso, cada palavra havia sido um passo essencial para reconstruir sua vida. Helena, por sua vez, sentia-se fortalecida. O apoio dele a fazia acreditar que desafios poderiam ser superados e que, mesmo diante de dificuldades, o amor verdadeiro sempre encontraria um caminho. Juntos, aprenderam que felicidade não é sobre grandes feitos, mas sobre pequenas conquistas compartilhadas diariamente. O tempo passou, e eles perceberam que já não eram apenas dois indivíduos tentando se entender. Eram parceiros de vida, cúmplices em sonhos e projetos. Augusto sentiu que não apenas recuperara sua saúde, mas também seu coração. Helena entendeu que o amor pode transformar até os corações mais fechados e dar sentido a vidas que antes pareciam vazias. O casal seguiu construindo sua história, enfrentando desafios e celebrando conquistas, sempre juntos. A fundação prosperava, os projetos sociais avançavam e a relação deles se fortalecia a cada dia. Augusto descobriu que o amor verdadeiro exige paciência, dedicação e coragem. Helena aprendeu que confiar e se permitir sentir é o caminho para viver plenamente. Entre passeios, trabalhos e gestos de carinho, eles descobriram que o que realmente importava não era o passado, nem o dinheiro, mas a capacidade de se entregar ao outro, de valorizar cada momento e construir uma vida baseada em respeito, confiança e amor. Com o passar do tempo, Augusto e Helena consolidaram uma rotina sólida e significativa, mas a vida sempre encontra uma forma de testar os sentimentos mais profundos. Um dia, enquanto caminhavam pelo centro do Rio de Janeiro para visitar uma exposição de arte comunitária, Augusto recebeu uma ligação inesperada de um antigo parceiro de negócios. A voz do outro lado era insistente, propondo uma reunião para discutir uma grande fusão que prometia lucros impressionantes. Augusto desligou antes mesmo de ouvir toda a proposta, mas o pedido ficou ecoando em sua mente. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de poder, prestígio e do antigo estilo de vida que ele conhecera. Helena percebeu a preocupação no rosto dele e segurou sua mão com firmeza. Disse que entendia a importância do que ele havia construído, mas que o verdadeiro valor estava em quem ele se tornará. Augusto sorriu, agradecido pelo apoio, e juntos decidiram que o amor e a vida que estavam construindo não poderiam ser substituídos por qualquer riqueza material. As semanas seguintes foram marcadas por visitas à fundação, reuniões com hospitais e encontros com jovens que recebiam bolsas de estudo. Cada visita mostrava a Augusto o impacto real de suas ações. Ele observava as crianças sorrindo ao aprender técnicas de primeiros socorros e os enfermeiros jovens, motivados a seguir carreira, e sentia uma satisfação que nenhum contrato milionário poderia proporcionar. Helena estava sempre ao lado dele, ajudando, incentivando e mostrando que pequenas atitudes podiam transformar realidades. Mesmo com o sucesso e a felicidade, desafios surgiam constantemente. Uma nova obra da fundação sofreu atrasos por questões burocráticas, e Augusto precisou passar noites inteiras revisando documentos e conversando com autoridades para garantir que tudo fosse resolvido. Helena, preocupada com o desgaste dele, sugeriu que delegasse algumas tarefas, mas ele insistiu em acompanhar pessoalmente, querendo garantir que os resultados fossem alcançados de acordo com seus valores. Em paralelo, a imprensa começou a notar a transformação dele. Reportagens mostravam um homem de negócios que, depois de um período de fragilidade, havia voltado mais humano, envolvido em ações sociais e apaixonado. Augusto, acostumado a reportagens sobre riqueza e negócios, ficou surpreso com o impacto positivo que sua mudança causava. Helena, embora relutante em aparecer em manchetes, apoiava-o, sabendo que sua história de amor também inspirava outras pessoas. Durante um fim de tarde, decidiram fazer um passeio de barco pela Baía de Guanabara. O vento levava o cheiro do mar e das flores próximas, e as águas refletiam o céu colorido pelo pôr do sol.
Augusto aproveitou aquele momento para falar sobre planos futuros. Disse que queria expandir a fundação para outras cidades do Brasil, e Helena, animada, sugeriu formas de envolver mais voluntários e tornar o projeto sustentável. O entusiasmo deles era contagiante, e juntos planejavam cada detalhe com cuidado. O relacionamento, embora forte, enfrentava pequenos conflitos. Helena, às vezes, se sentia insegura diante da magnitude do mundo de Augusto. Ele, por sua vez, ainda lutava contra a sensação de não merecer alguém tão incrível. Conversas longas e sinceras ajudavam a resolver qualquer mal-entendido, e cada desafio superado fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. Em um evento cultural no bairro de Santa Teresa, Augusto percebeu a importância de valorizar as raízes brasileiras. Observou artistas locais, feiras de artesanato e apresentações musicais típicas, e sentiu que esses detalhes da cultura local traziam significado à vida cotidiana. Helena comentou que o Brasil era um país cheio de beleza e diversidade, e que aprender a apreciar isso fazia parte do crescimento pessoal. Augusto concordou, entendendo que viver plenamente não significava apenas riqueza, mas absorver e valorizar cada experiência ao redor. Certa manhã, receberam uma notícia que trouxe alegria e desafio simultaneamente. Um hospital parceiro solicitou a ampliação de uma ala de atendimento infantil. Augusto, entusiasmado, aceitou o desafio, mas Helena sugeriu que precisariam de mais voluntários e recursos para realizar a obra com qualidade. Foi necessário um planejamento intenso, reuniões com fornecedores, contratação de profissionais e acompanhamento diário. O esforço conjunto transformou a obra em sucesso, e a inauguração foi marcada por emoção e gratidão de todas as famílias envolvidas. Enquanto isso, a relação deles se fortalecia em momentos simples. Caminhadas no calçadão, cafés em padarias tradicionais, conversas no jardim da mansão. Augusto descobriu que pequenas rotinas eram tão importantes quanto grandes projetos. Helena apreciava a atenção dele aos detalhes, o cuidado com cada gesto, a paciência e a presença constante. A convivência diária consolidava o amor de forma natural e sólida, sem exageros ou pressões. Uma grande reviravolta aconteceu quando uma exposição internacional de arte convidou Augusto para apresentar sua fundação e os projetos sociais ligados à saúde. Era uma oportunidade única, mas que exigia tempo longe do país e de Helena. O milionário hesitou. Sabia que a viagem seria importante para o crescimento da fundação, mas temia que a distância pudesse abalar o relacionamento. Helena o incentivou, dizendo que confiança era essencial, e que seu vínculo era forte o suficiente para suportar a ausência temporária. A viagem foi um sucesso. Augusto apresentou os projetos, compartilhou a experiência de transformação pessoal e recebeu reconhecimento internacional. No entanto, a saudade de Helena era constante. As ligações e mensagens diárias ajudavam, mas ele sentia falta do sorriso dela, do toque da mão e da presença física que havia se tornado essencial. Ao retornar, foram recebidos com alegria. Helena correu para abraçá-lo, e o aperto entre os dois não precisava de palavras. O reencontro confirmou que a distância temporária não havia abalado o amor. Pelo contrário, fortaleceu a percepção de que ambos eram fundamentais na vida um do outro. Em um final de tarde tranquilo, sentados no jardim, Augusto refletiu sobre tudo que viveram juntos. Lembrou-se do abandono, da solidão e da transformação que o amor trouxe. Helena, ao seu lado, segurou sua mão, e juntos contemplaram as flores que cresciam no jardim, símbolo de que vida e amor florescem quando cuidados com paciência e dedicação. A relação deles agora era madura, sólida e baseada em confiança. Eles aprenderam que amor verdadeiro exige compreensão, paciência, dedicação e coragem. Cada desafio superado, cada obstáculo vencido, serviu para fortalecer a conexão entre eles, tornando-a inquebrável. Nos meses seguintes, Augusto e Helena continuaram a expandir os projetos sociais, sempre mantendo a simplicidade e humanidade como princípios fundamentais. A mansão, antes símbolo de solidão, agora era um lar repleto de risos, conversas, gestos de carinho e histórias compartilhadas. O amor deles não precisava de ostentação, ele se manifestava nos pequenos detalhes e na presença constante. Eles descobriram que a verdadeira riqueza não estava no poder ou dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas, de amar e de ser amado de forma genuína. Cada sorriso, cada gesto de gratidão, cada conquista dos projetos da Fundação era um lembrete do que realmente importava. Ao final do ano, durante uma festa simples no jardim, rodeados por amigos, familiares e beneficiários da Fundação,
Augusto olhou para Helena e percebeu que havia encontrado não apenas o amor, mas também a parceira ideal para compartilhar cada sonho e desafio. Helena sentiu que o coração dela finalmente estava em paz, vivendo a plenitude de um amor verdadeiro, construído com esforço, dedicação e sinceridade. Eles entenderam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e continuar a transformar vidas, espalhando amor, empatia e esperança. O sol da manhã brilhava sobre o Rio de Janeiro, lançando reflexos dourados nas águas da Baía de Guanabara. Augusto estava sentado na varanda da mansão, tomando seu café, com os olhos voltados para o horizonte. Havia algo diferente naquele dia. Um sentimento de completude misturado com uma excitação silenciosa percorria seu corpo. Ele sabia que aquela etapa de sua vida havia sido conquistada com esforço, paciência e dedicação. Mas, acima de tudo, sabia que tudo se resumia a Helena, a presença que transformou não apenas sua rotina, mas também sua visão sobre a vida e o amor. Helena, por sua vez, chegava com seu habitual sorriso caloroso, segurando uma cesta de flores que escolhera pessoalmente. A delicadeza do gesto parecia simples, mas carregava uma intensidade que Augusto reconhecia imediatamente. Ele se levantou, caminhou até ela e tomou sua mão. Sem dizer uma palavra, sentiram a conexão que havia crescido nos últimos meses se consolidar naquele instante. Era o amor genuíno, silencioso, mas poderoso, capaz de curar feridas antigas e transformar vidas. O casal havia passado por desafios que pareciam intransponíveis, mas que se tornaram degraus para algo maior. As experiências no hospital, os projetos sociais, os obstáculos burocráticos, as críticas veladas, tudo havia contribuído para moldar a relação deles. Augusto aprendeu que poder e dinheiro não substituem sentimentos, e Helena descobriu que o amor verdadeiro não se mede por convenções ou classe social. Cada conquista vinha com esforço, cada gesto de carinho vinha com vulnerabilidade, e cada momento compartilhado consolidava uma história que agora parecia perfeita. Naquele dia, uma visita inesperada trouxe novas emoções. Uma jovem da fundação, que havia sido beneficiada por um dos projetos de capacitação, entrou na mansão com um sorriso radiante. Ela queria agradecer pessoalmente a Augusto e Helena pelo impacto que ambos haviam causado em sua vida. Relatou como os ensinamentos e o apoio transformaram sua visão de futuro, e como agora se sentia motivada para seguir carreira na área da saúde. O casal ouviu atentamente, emocionado, sentindo que todo esforço e dedicação haviam realmente feito diferença. Augusto, tocado pelas palavras, percebeu que o verdadeiro sucesso não era medido em números ou contratos, mas no efeito que suas ações tinham na vida das pessoas. Helena, por sua vez, sentiu uma gratificação silenciosa, vendo que sua presença ao lado dele ajudava não apenas a manter seu equilíbrio emocional, mas também a impactar positivamente outras vidas. Eles perceberam que juntos eram mais fortes, capazes de multiplicar amor, empatia e generosidade. Durante a manhã, receberam uma ligação do hospital. Um novo projeto precisava de atenção: reformar e ampliar a ala de emergência infantil, proporcionando equipamentos modernos e treinamento para a equipe médica. Augusto analisou os detalhes, e com Helena ao lado, traçou um plano de ação detalhado. Ambos discutiram cada etapa, cada recurso necessário, cada objetivo a ser alcançado. O trabalho parecia grande, mas a experiência conjunta os preparava para enfrentar qualquer desafio. Enquanto organizavam a logística do projeto, Augusto e Helena sentiram a necessidade de um momento só para eles. Saíram para caminhar na orla de Copacabana, o vento trazendo o aroma do mar e o som das ondas completando a paisagem. Augusto segurou a mão de Helena e disse que cada dia ao lado dela era uma conquista, uma vitória silenciosa sobre a solidão e os medos que carregara por anos. Helena sorriu, sentindo que suas palavras não eram apenas sinceras, mas profundas, capazes de tocar sua alma de forma que ela nunca imaginou possível. A caminhada continuou até chegarem a um quiosque simples, onde tomaram suco de frutas frescas e observavam as pessoas ao redor. Crianças brincavam na areia, casais caminhavam de mãos dadas, e a vida se desenrolava em sua forma mais simples e verdadeira. Augusto percebeu que, após tantos altos e baixos, havia encontrado o equilíbrio que buscava. Helena, olhando para ele, viu a serenidade e a felicidade refletidas no olhar dele, e sentiu que aquele momento consolidava a relação deles de forma definitiva. À tarde, voltaram à mansão para revisar detalhes do projeto da fundação. Cada documento, cada orçamento, cada planejamento estratégico era discutido minuciosamente. Helena sugeriu melhorias baseadas em sua experiência prática no hospital,
enquanto Augusto coordenava os recursos financeiros e humanos para garantir que tudo fosse feito com excelência. A parceria deles se fortalecia a cada decisão conjunta, e o respeito mútuo transformava a relação em uma equipe imbatível, capaz de enfrentar qualquer obstáculo. No início da noite, receberam amigos e familiares para comemorar a conclusão de outro projeto social. A mansão estava decorada de forma simples, mas acolhedora, com flores naturais e luzes suaves. Pessoas importantes para a trajetória de ambos estavam presentes, e o clima era de celebração, reconhecimento e gratidão. Augusto discursou, destacando a importância de cada esforço, de cada voluntário, de cada gesto de dedicação. Helena, ao seu lado, segurou sua mão, e os olhos dele se encontraram, transmitindo toda a cumplicidade e amor que compartilhavam. O momento mais emocionante da noite ocorreu quando uma das crianças atendidas pela fundação subiu ao palco improvisado para entregar um desenho feito especialmente para Augusto e Helena. Era uma representação do hospital, do casal e da alegria que encontravam juntos. Augusto ficou comovido, com lágrimas nos olhos, enquanto Helena o abraçava, sentindo o coração explodir de felicidade. Eles perceberam que, apesar de todas as dificuldades, haviam construído algo muito maior do que poderiam imaginar: esperança, transformação e amor. Após a celebração, eles caminharam pelo jardim da mansão. A lua refletia nas flores, e o aroma suave de jasmim preenchia o ar. Augusto segurou as mãos de Helena e disse que jamais imaginou que poderia viver algo tão completo. Helena respondeu que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer abandono, qualquer dor, qualquer incerteza. Eles sorriram um para o outro, sentindo que haviam encontrado a felicidade que buscavam há tanto tempo. Nos dias seguintes, continuaram dedicando-se aos projetos sociais, mas também reservaram momentos para si. Passeios ao parque, cafés da manhã à beira-mar, visitas culturais e até mesmo noites tranquilas assistindo filmes em casa. Cada instante juntos fortalecia o vínculo, transformando cada rotina em celebração da vida e do amor. Um grande passo aconteceu quando Augusto decidiu tornar pública a relação com Helena de forma definitiva. Convidou jornalistas e representantes da imprensa para um evento na fundação, onde falaram sobre seus projetos e a importância de trabalhar unidos para transformar vidas. Quando questionado sobre a relação pessoal, Augusto olhou para Helena, segurou sua mão e disse que o que construíram juntos era prova de que amor verdadeiro cura, transforma e fortalece. Helena, emocionada, respondeu que a vida só faz sentido quando se compartilha com alguém que ama e respeita. A partir desse momento, não houve mais dúvidas ou barreiras. O casal se tornou símbolo de superação, dedicação e amor genuíno. Augusto, que um dia foi abandonado e desacreditado da vida, agora vivia uma felicidade plena. Helena, que sempre se dedicou aos outros, encontrou alguém que valorizava sua essência e compartilhava sonhos e desafios de forma igualitária. Meses depois, em uma manhã ensolarada, Augusto organizou um pequeno passeio surpresa para Helena. Levaram um barco até a Baía de Guanabara, onde haviam tantos momentos importantes no início da história deles. Sentados lado a lado, contemplaram o horizonte, respirando o ar fresco e sentindo o vento acariciar seus rostos. Augusto olhou para Helena e disse que cada dia com ela era um presente e que não existia riqueza maior do que a felicidade compartilhada. Helena sorriu e respondeu que a vida é generosa com quem acredita, quem luta e quem se permite amar de verdade. Eles permaneceram ali, lado a lado, sentindo que nada mais precisava ser dito. O amor deles havia vencido abandonos, inseguranças, preconceitos e desafios. Agora, havia apenas a certeza de que juntos poderiam construir uma vida plena, cheia de amor, alegria e significado. O casal continuou a expandir os projetos sociais, transformando vidas, inspirando pessoas e mantendo viva a chama da esperança. Cada passo dado era uma conquista silenciosa, cada sorriso recebido uma recompensa genuína. Augusto e Helena perceberam que o amor não precisa ser grandioso, apenas sincero, constante e verdadeiro. Ao entardecer, voltaram para a mansão, onde cada canto agora refletia a vida que construíram juntos. Flores, fotos, lembranças e projetos transformados mostravam que esforço, dedicação e amor podem transformar não apenas corações, mas também o mundo ao redor. Sentados no jardim, mãos dadas, observaram o pôr do sol e entenderam que a felicidade não estava no passado que ficou para trás, nem nas riquezas materiais, mas na vida que escolhiam compartilhar, um dia de cada vez. E assim, a história do milionário que fora abandonado no hospital, mas que encontrou cura, amor e um propósito verdadeiro ao lado de uma mulher dedicada e apaixonante,
chegava um final feliz e emocionante. Um amor construído com paciência, confiança e dedicação, provando que a vida é capaz de transformar qualquer abandono em redenção e felicidade plena. Fim. Chegou até o fim? Então escreve excelente nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.